Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo a gente vai aprender sobre Dynamics Arrays, tá? Ou então as tais matrizes dinâmicas que está disponível aí a partir de setembro de 2018 no Office 365. Então se você tem o Office 365, você sabe já mais ou menos que existem as matrizes dinâmicas aí, os Dynamics Arrays. Então nesse vídeo eu vou te mostrar o quão legais elas são e por que ela foi uma mudança drástica aí no Excel, por que ela fez uma mudança tão interessante na usabilidade da ferramenta. Então eu espero que vocês gostem e aprendam e comecem a utilizar aí no dia a dia de vocês, beleza? Então vamos para a nossa aula. Mas antes de ir para a aula, eu vou pedir rapidamente que você considere se inscrever aqui no canal, caso você goste do conteúdo. E claro, deixe seu like, comente, compartilhe esse vídeo, assim você me ajuda a fazer o canal crescer e dessa forma eu continuo trazendo conteúdo gratuito aqui para você. Então muito obrigado a você que já ajuda, já compartilha como sempre, e agora sim, chega de enrolação, vamos para a nossa aula. Bom, já vim aqui para o meu Excel e eu sei que você pode estar se perguntando se o seu Office é o 365, então para você saber, vai lá na guia arquivo, tá? Vai na conta e daí aqui na conta vai estar escrito se o seu produto é o Microsoft 365. Beleza? Então, dessa forma você consegue saber se o seu Office é o 365 aí. Já tô respondendo porque eu sei que alguém vai perguntar. Beleza? Então, ó, beleza, eu tô aqui dentro do meu Excel. E o que seria uma Dynamic Array, tá? A Dynamic Array nada mais é do que cálculos em matrizes, tá? E o que é uma matriz, tá? A matriz aí vem do conceito matemático. E para exemplificar aqui de forma didática, vamos pensar que uma matriz pode ser considerada células, tá? Para você entender, isso aqui é uma matriz com 1, 2, 3, 4, 5, né, registros, onde cada registro aí, né, tem uma posição. Essa posição seria 0, 0. Aqui seria a posição, pensando aqui, né, linha coluna, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Pensando em linha coluna, tá? Poderia inverter no pensamento, não tem problema, tá? E aqui, né, se eu quisesse, por exemplo, fazer isso, também seria uma matriz. Essa aqui seria a 0, 0, e aqui seria o quê? A 0, 1, certo? 1, 0, 1, 1. O que eu estou querendo mostrar aqui? Que uma matriz nada mais é, você pode imaginar na sua cabeça, que é um conjunto de dados de forma tabelar, né? E daí cada posição seria correspondente aqui assim. Ah, Ronan, tá muito técnico, não estou entendendo por que você está explicando isso. Por quê? Vamos supor agora que eu vou utilizar uma fórmula de matriz dinâmica, tá? Olha só, se eu tiver aqui o número 1, 2 e 3, e eu quiser saber o resultado de 1 multiplicado por 3, 2 multiplicado por 3 e 3 multiplicado por 3, como você faria? Você viria aqui, vezes 3, né? E arrastaria para baixo, né? Porque aí você está multiplicando esse por 3 e depois esse por 3 e assim por diante. As Dynamics Arrays, o que elas fazem? A gente consegue fazer o cálculo em toda a matriz. Então, o que eu consigo fazer? Eu quero pegar a matriz inteira e para cada número multiplicar por 3. Então, de C3 até C5, eu quero multiplicar cada um por 3. Quando eu der um Enter aqui, olha só o que aconteceu. O mesmo resultado, só que ficando em azul claro. Então, quando tiver em azul claro, a gente sabe que é uma matriz dinâmica, né? A gente sabe que é um resultado aí de cálculos com matrizes dinâmicas. Então, a gente já consegue entender o funcionamento delas. E se eu passar o mouse aqui e apertar F9, a gente percebe que, ó, a primeira posição, segunda posição, terceira posição. Então, o que ele faz aqui? Ele multiplica esse por esse, né? Que vai dar o resultado, depois esse por esse, colocando aqui, e esse por esse, colocando aqui, tá? Então, o que é uma matriz? É um conjunto de dados, e qual que é o intuito aqui no Office 365? É a gente fazer esses cálculos, né, mais simplificado, porque, ó, lembra como que eu fiz aqui? Um por um, sendo que aqui é uma fórmula só, e ele vai jogar os valores aqui. Tá? Esse aqui é um exemplo simples, tá? O mais simples possível de um cálculo com essas matrizes, tá? Mas por que elas vieram, né? Elas vieram para facilitar as nossas fórmulas. E, por exemplo, olha aqui, eu tenho esses dados, tá? Esses dados aqui, ó. A, B, 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 C, D, E, E, F. Se eu quiser
retirar os valores repetidos aqui, como você faria? A gente tem o distintos, né, aqui nos dados, né, remover duplicadas. Mas se eu quiser fazer isso com fórmula, aí surgem as fórmulas de Dynamics Arrays, que é, por exemplo, aqui o único. O único recebe uma matriz, exatamente o que eu ensinei para vocês. O que é uma matriz? Um conjunto de dados, a gente pode pensar conjunto de dados, né? Então, esse conjunto de dados vai ser esse aqui, C8 até C18. Se eu der um Enter aqui, olha o resultado. Ele vai trazer os únicos, né, os valores únicos, ou seja, os valores distintos sem duplicatas aqui. Beleza? Então, a ideia aqui é facilitar as fórmulas, tá? Porque eu posso vir aqui agora e dar um count, né? Um contar, na verdade, né? Conte num. Ou conte valores, né? 6. Então, quantos valores únicos eu tenho? Eu tenho 6. Perceberam? Em vez de eu ter que vir aqui, remover duplicadas e daí fazer o cálculo, eu posso simplesmente contar valores do único daquela matriz de valores. É lógico que a função único aqui não é a única função de Dynamic Array, né? A gente tem várias outras e eu já deixei aqui, ó, preparado as principais, né? Que a gente tem que saber que existe, né? Que são essas funções aqui. A único a gente acabou de ver, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas aqui. E saiba que a ProcX e a CoRespX, você já deve ter ouvido falar com certeza, também são da família das Dynamics Arrays, tá? Só que a gente vai ver mais essas daqui. Então, vou dar alguns exemplos de Dynamics Arrays, porque eu acho que exemplificando a sua usabilidade, você vai aprender mais do que eu ficar falando sobre elas. Então, essa aqui do único com conte já foi um exemplo muito bom. Mas, antes de eu mostrar os exemplos, quero só falar o seguinte. Se eu usar uma função de Dynamics Arrays, né, assim, ó, único disso tudo, e tiver um dado aqui embaixo, né, porque a fórmula está aqui, correto? Ó, a fórmula está aqui, fórmula texto. Esta fórmula está aqui. Se eu tiver um dado aqui, ó, tá vendo? O que ele vai fazer? Ele vai falar, ó, despejar, ele vai dar esse erro. Por quê? Eu estou tentando despejar no pontilhado e tem um dado escrito. Então, se você tentar jogar uma Dynamic Array em cima de um dado que já está na planilha, ele vai dar esse erro e ficar aqui. Beleza? Então, é bom você saber, porque talvez você já caia nesse erro, então já estou sanando sua dúvida desde já. Agora que você já entendeu que quando está pontilhado é porque deu erro de despejar e que quando está azul clarinho assim é porque é uma matriz dinâmica, a gente já pode continuar os ensinamentos. Então, já aprendemos o único. Vamos aprender o filtro, tá? Que é uma das mais legais, é uma fórmula que mudou o Excel. Por quê? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, nome, Ronan, Maria e Pedro, certo? O Ronan vendas, vendeu 20, depois vendeu 40, a Maria vendeu 30 e o Pedro vendeu 60. Eu quero saber todas as vendas que o Ronan fez, tá? Aqui no dia 1, aqui no dia 1, aqui no dia 2, no dia 1, no dia 1 e esse aqui no dia 2. Então eu quero saber todas as vendas que o Ronan fez no dia 1. Eu posso vir aqui e olha só que bacana. Eu posso filtrar esses dados utilizando justamente a fórmula. Eu vou tirar um pouco do zoom aqui, tá? Para jogar essa tabela um pouco para cá e fazer a fórmula do filtro aqui, tá? Então, ó, filtro, o que eu quero filtrar? Eu quero filtrar somente o nome e a venda, tá? O que eu quero incluir? Eu quero... Opa, não selecionei tudo. Eu quero... Volta aqui. Eu quero filtrar qual matriz eu quero filtrar. Né? O que é uma matriz? A gente aprendeu no começo do vídeo, conjunto de dados lá. Então, a matriz que eu quero filtrar é essa aqui, ó. Essas duas colunas só. O que eu quero incluir? Eu quero incluir caso os nomes, olha só, seja igual a Ronan. Vou dar um Enter aqui e olha só o resultado. Vamos lá, vou fazer com calma de novo, ó. Vou até apagar. Eu quero filtrar o quê? Qual matriz? Essas duas colunas. Essa é a minha matriz que eu quero filtrar, tá? De quantos dados? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 10 dados, né? 10 células aqui.
Tá bom, dessas 10 células que você quer trazer, quer filtrar, né? O que você quer incluir? Eu quero incluir caso nesta outra matriz seja igual a Ronan. Isso aqui tá confuso para vocês? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Enter, vocês vão ver que deu certo, mas ó, se eu der um F9, ó, F9, olha só, o que ele está fazendo aqui? Lembra que a gente fez lá em cima? Ele está validando. Esta célula é igual a Ronan? Não. Esta célula é igual a Ronan? É. Esta célula é igual a Ronan? Vou até colocar verde. É. Esta é? Não. Essa é? Não. Então, qual desses registros que ele vai trazer? Né? Ele vai trazer o registro da matriz número 1 e 2. Correto? Por quê? Porque essa aqui é o 0, 1, 2, 3, 4. Novamente, ele está pegando somente essas duas linhas. E essas duas linhas nessa matriz é qual? É essas duas linhas aqui. Beleza? Se você não entendeu, tenta escrever a fórmula, vem aqui, aperta F9 e você vai entender. Ó. Beleza? Acho que ficou claro, não é algo tão difícil. E para recapitular, aqui em cima, lembra? Ó, isso aqui vezes 3. Se eu aperto F9, ele faz isso. Só que aqui embaixo, ali embaixo, em vez de ser um cálculo, o que é? É uma comparação. Ele está comparando. Para cada um, ele vai comparando. Perfeito? Ele vai comparando. Então, é uma forma de facilitar, né? Fazer tudo de uma vez só. Ok? E o filtro serve para isso. Filtrar uma matriz de dado através de uma condição. Beleza? Aí a matriz aleatória, né? Muito simples também. É para fazer uma matriz. Eu quero uma matriz de quantas linhas? De 2 linhas, 2 colunas. E daí eu consigo colocar, né, mínimo e máximo aqui, se eu quero um número inteiro ou não. Eu vou colocar só aqui, ó, 2. Olha só, ele está gerando o quê? Uma matriz de 2 linhas e 2 colunas. Olha, exatamente o que a gente aprendeu no começo da aula. 2 linhas, 2 colunas. Uma matriz, 0, 0, 0, 1, né? E assim por diante. Então, essa função só me ajudou a mostrar para vocês que uma matriz é um conjunto de dados. E quando eu uso a matriz aleatória, olha só, eu consigo falar que eu quero uma matriz de 2 linhas, 2 colunas, e ele gera para mim com números aleatórios, tá? Aqui no caso. Beleza? Então, tranquilo também. O sequência, ele também gera uma matriz, tá? Então, eu quero uma sequência de 5 linhas e 2 colunas. Olha o que ele faz. Ele gera 5 linhas, 2 colunas e preenche de forma sequencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu ainda consigo, né, colocar onde eu quero começar. Sei lá, eu quero começar no dia 1/1 de 2010. Então, ele pega o dia aqui, né? Deixa eu até formatar como data para ficar legal. Olha só, então eu consigo fazer uma sequência de datas, tá? Consigo fazer uma sequência de números mesmo, né? Com letra eu não consigo, né? Opa, beleza, tava testando para ver se ia número. Letra, só vai número. Então, ó, eu consigo fazer aqui, deixa eu voltar para número aqui. Consigo fazer uma sequência, né? De números, tá vendo? Despejado de uma forma que eu queira. 5 linhas, 2 colunas. Quantas linhas aqui? 1, 2, 3, 4, 5 e 2 colunas. Beleza? Então eu consigo fazer uma sequência e o legal é poder utilizar com datas e tudo mais. Beleza? Então aqui outra função. Essa aqui foi a matriz aleatória e essa aqui foi a sequência. Agora, para finalizar, o classificar e classificar por. Usando essa mesma base de dados aqui, eu consigo simplesmente classificar isso tudo, tá? Ó, e automaticamente ele classifica por essa coluna, tá vendo? Ó, colocando em ordem alfabética, tá bom? Aí você consegue colocar qual índice, a ordem, né? O índice, sei lá, eu quero classificar pelo dia. Classificou pelo dia, tá vendo? 2 dia. É que ele acaba pegando aqui, né, o cabeçalho. Mas deu para entender que ele classifica os dados, né? Então ele classifica os dados. E por último aqui, o classificar por é quando eu quero classificar uma matriz por outra, tá? Então eu quero classificar essa aqui por essa, na verdade. E daí, na verdade, eu vou usar os dados ali de cima, tá? Então eu quero classificar por o nome, eu quero classificar, né? Então a matriz, eu quero classificar por quem?
pelo dia. Beleza? Eu estou classificando esse conjunto de dados, na verdade, por esse. Então, eu vou classificar esse e o resultado vai ser a classificação desse, ó. Então, ó, vou colocar aqui 1. Vou até colar um pouco mais para cá para vocês entenderem. Ronan, Maria, Ronan. Por quê? Ele classificou os dias, igual aqui, mas só retorna em cima dessa matriz que eu coloquei aqui no começo. Beleza? Eu sei que é um pouco mais complexo isso aqui, mas é só para exemplificar aqui. Se ficou um pouco difícil, a gente estuda a parte de cada função. O foco desse vídeo é você aprender um pouco do que são essas tais Dynamics Array. Para finalizar, é muito importante eu falar o seguinte. Ronan, se eu quiser contar quantos itens eu tenho nessa matriz, tá? Se eu colocar aqui, ó, count, né, que é o count, valores. Daqui, olha só, o hashtag aparece, tá? Então, para eu contar quantidade, para eu usar um range pronto, né, eu tenho que colocar o hashtag. Então, quando eu quiser usar uma matriz dinâmica, ou seja, uma matriz azulzinha, ele vai colocar automaticamente aqui o hashtag, tá? Vocês viram que foi até automático, né? Se eu clico aqui, ó, ele dá 1. Por quê? Porque ele está referenciando aqui. Se eu colocar hashtag, ele automaticamente referencia o resultado da Dynamic. Beleza? Vou mostrar mais uma funcionalidade que é a seguinte. Vamos supor que eu tenho dados assim, né? E aqui tenha outro tipo de dado. Se eu fizer esse vezes esse, eu vou ter o resultado aqui, tá? Por que que isso acontece? Para deixar claro as Dynamics Arrays, para você aprender de vez. Vamos lá. Olha só, o que que ele está fazendo aqui? Novamente, esse, F9 de novo, vezes esse. Ele está fazendo esse vezes esse vezes esse, tá vendo? E assim por diante. E daí, o resultado, né, vai ser esse vezes esse, vai vir aqui. Esse vezes esse, vai vir aqui. Esse vezes esse, vai vir aqui. Perceberam? Novamente, ó. Ele multiplica 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3. O resultado foi o quê? A primeira linha. E assim por diante. Então, para praticar, para entender melhor o Dynamic Array, faz essa tabela aí, dá um F2 e vai dando um F9 para você entender. Ok? E se eu quisesse ver qual valor aqui é maior que 10, ó, qual valor aqui é maior que 10? Olha só, tá vendo? Eu não preciso ficar repetindo a fórmula, ele cria aqui para mim. Então, eu ponho o range, qual que é maior que 10? E automaticamente vira um array dinâmico. Por que que virou um Dynamic Array? Novamente, esse é maior que 10? Falso. Aí ele coloca aqui. O 6 é maior que 10? Aí ele coloca aqui. O 9 é maior que 10? Aí ele coloca aqui. O 12 é maior que 10? É. Aí ele coloca aqui, verdadeiro. Entenderam? Ele só está fazendo essa comparação, uma por uma, e despeja o conteúdo nas células. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido a importância de saber isso aqui, o quão legal e importante é, porque você vai ganhar muito tempo aprendendo a utilizar essas funções aqui. Foquem nessas aqui. Posso fazer um vídeo mais complexo utilizando elas, não sei. Eu preciso aqui do feedback de vocês para saber até onde você foi nesse vídeo e o quão você gostou e o que que você achou que faltou aqui para eu criar mais conteúdo, beleza? Então eu agradeço muito você que assistiu até aqui. Fico à disposição para ajudar aqui nos comentários, deixa aí suas dúvidas. E vou pedir para você comentar aqui, se você assistiu até o final, né? Se você assistiu até aqui, comente a palavra matrizes bacanas. Se você comentar matrizes bacanas, eu vou saber que você assistiu até o final, porque somente quem comentar isso é que assistiu aqui até o final. Então eu agradeço muito você que vem ajudando a compartilhar, que vem comentando os vídeos, e fico aqui à disposição para ajudar. A gente se vê aí numa próxima aula, numa próxima dica. Valeu!